eu quero, antes de agradecer, eu quero pedir desculpas, porque apesar da longa data que somos amigos, que venho a Montevidéu, ainda não aprendi a falar espanhol. E entre o portunhol e o português, eu acho que é melhor o português. Eu vou falar devagar, né? Peço desculpas, espero que me compreendam, e qualquer coisa temos a Mônica e os nossos colegas que podem, vamos dizer, fazer uma tradução. Então, em seguida eu quero agradecer a oportunidade, né, de estar aqui, de mais uma vez estar com Mônica, com essa área de estudo, né, que nós temos ao longo desses anos tentado manter o diálogo e pensando que esses encontros, né, de diferentes formas, com colegas, com entrevistas que já fizemos e agora com todos vocês, que a gente possa, vamos dizer, nos auxiliar mutuamente e principalmente a nós, né, com a esperança de enfrentar os desafios que a realidade nos tem colocado nesses últimos tempos, né? Um diálogo que nos ajude a nos reinventarmos, porque me parece que nós temos muitos desafios e não vai ser com a repetição do mesmo, com as mesmas formas de olhar, de pensar, que nós vamos enfrentar essa realidade. Me parece que nos falta ainda muita coisa, muita criatividade para olhar essa realidade, né? Então, eu então agradeço essa oportunidade, inclusive porque no Brasil hoje, a Mônica já colocou, vocês devem estar acompanhando, nós vivemos uma situação muito difícil, né? Se há 10 anos atrás acreditávamos que a nossa Constituição Federal de 1988 nos garantia uma sociedade possível, mais justa, né? Talvez não tão igualitária, mas menos desigual, isso, a partir do golpe parlamentar de 2016, essa esperança tem se esvaído, né? Tem ido embora, porque a cada dia o desmonte dos direitos sociais se tornam maiores. Tivemos uma reforma trabalhista, né, onde nós perdemos muitos direitos longamente conquistados. Tivemos uma lei que coloca o teto para os gastos sociais. Então, até 2020, nós temos um teto de gastos, né, sociais. Temos uma reforma da Seguridade Social em curso, que não conseguiu ainda ser aprovada, mas provavelmente será aprovada, dependendo do correr dos próximos meses das eleições, se houver, né? E um desmonte de nosso sistema de saúde, que era, vamos dizer, talvez o nosso maior orgulho. Então, nós temos uma situação profundamente difícil, em que os processos de privatização são claros, amplos, e que nesses processos a família tem sido uma grande protagonista, né? Porque a família ela acaba sendo um canal fundamental na ativação desses processos, dos mecanismos de privatização, né? Então, nesse sentido, né, que a gente tem tentado olhar essa realidade, e já digo, né, não trago nada de novo, porque não consigo esse olhar novo em cima dessa realidade. Então, o que hoje eu vou tentar aqui fazer é um movimento, né, de pensar nessa relação que foi proposta. A Mônica pensou em Estado, família e políticas públicas. E eu fiz uma inversão que coloquei família, Estado e políticas públicas.
Então, numa tentativa de fazer um movimento em direção ao passado, né, entender essas instâncias, as relações existentes entre essas três categorias, e depois pensar que desafios ou que persistências, o que persiste hoje, né, ainda em relação a esse passado e o que nos movimenta, né, ou pelo menos por onde a gente poderia se movimentar. Então é nesse sentido que eu gostaria de fazer as minhas observações, que espero que contribua, não como uma grande novidade, porque não é, mas qual a chance do diálogo, né? De talvez colocar em discussão novamente essa grande pauta que é a família, Estado e políticas públicas. Eu vou pedir licença de ficar em pé, porque senão eu não consigo lidar aqui com a máquina. Bom, então, e como tem muitos alunos, né? Então, vamos dizer, eu vou tentar trazer as questões justamente a partir desses eixos que eu estou chamando de ponto de partida, de onde eu estou partindo para depois entrar na discussão. Então, a primeira coisa é lembrar, né, o que todos sabemos, que todas as sociedades, elas têm concepções de família que justamente ancoram os diferentes sistemas de proteção social, né? Então, é mais uma noção importante que eu acho para a gente ter claro, porque normalmente os sistemas de proteção social, a discussão ela é realizada independente da presença da família. A família não é um ator importante na discussão dos sistemas de proteção social. Então, o que eu quero deixar claro é que a família, a concepção de família de um determinado momento, de uma determinada sociedade, ela ancora determinada perspectiva, determinada visão e determinada direção do sistema de proteção social e justamente da conformação da política pública. E o que eu estou chamando de concepção de família, né? É um modo de se pensar família, de se conceber essa instituição, vamos dizer, milenar. Mas eu queria chamar a atenção para um aspecto. É que quando nós falamos em concepção de família, nós devemos ter em mente que ela é constituída por dois elementos fundamentais. O primeiro elemento seria a sua configuração, a sua morfologia, ou seja, como essa família é composta, como estão estruturadas as suas relações, né? Então, esse é um elemento que compõe a concepção. Mas tem um segundo elemento que normalmente não se coloca quando se pensa o que é família, que é justamente o que são as expectativas em relação ao seu papel na provisão de bem-estar social, né? Ou seja, conforme uma sociedade ela estrutura a sua concepção de igualdade e de justiça, a família vai ter lugares diferenciados, né? Então, por quê? Porque nós vamos ter um sistema colocado sobre uma divisão de responsabilidades mais adequadas à satisfação das necessidades da população. Então, quanto mais uma sociedade delega à família a responsabilidade de provisão social, mais essa sociedade tende a ser desigual, porque as famílias não são iguais, não têm os mesmos recursos, não têm as mesmas disponibilidades. Então, quanto mais outras instâncias fazem essa divisão, assumem, por exemplo, o Estado, então há uma tendência de haver
o nível de cidadania aumentar e a família ela ser sustentada para desempenhar uma função primordial na sociedade, que é a de gente fazendo gente, né? De ser esse ninho que todos querem da família. Então, vamos dizer, nessa divisão é justamente a concepção que se tem de igualdade, de justiça numa sociedade que vai ancorar, vamos dizer, essa distribuição de responsabilidades, se é mais Estado, mais família ou mais mercado. E se for mais mercado, a família é diretamente implicada, porque quem acessa o mercado vão ser as famílias. Então vamos dizer, e aí é a história, as famílias têm condições diferentes de acesso ao mercado na conta das situações. Bom, então nós vamos ver, então essa é a concepção de família que eu estou trazendo, né? Nós estamos trabalhando com essa concepção. Agora, a gente tem que pensar que a concepção de família que prevalece na sociedade, ela é essencialmente, vamos dizer, induzida ou sustentada pelo Estado, pelas ações do Estado e pelo Estado. Então, a hegemonia de uma concepção, ela passa pela interferência do Estado no contexto da vida social. Então, tanto que o Estado ele vai interferir tanto nos processos de regulação da vida familiar, né? Então, vamos dizer, o Estado está ali dizendo que família, com quantos anos podemos casar, não casar, mas é o Estado também que vai ser a instância fundamental nessa articulação e delegação de responsabilidades entre as instâncias de provisão social. Então, é a política do Estado, né, que vai induzir mais mercado, mais família. E no Brasil hoje isso está acontecendo aceleradamente. Então, o Sistema Único de Saúde tem propostas que é justamente o plano, transformar tudo em plano de saúde e coordenado pelas instituições privadas. Então, nós estamos em franco processo de privatização e as famílias que vão comprar esses planos de saúde. Então, portanto, o que eu estou colocando e que muito tempo isso ficou muito obscurecido, principalmente na área do serviço social brasileiro, que a família, que a concepção de família, ela gera uma determinada proposição de política pública. Assim como a política pública também vai incrementar ou vai modificar, vamos dizer, a família nas suas formas de se colocar. Então, eu estou dizendo que é uma via de mão dupla. Tanto a concepção de família, ela interfere vamos dizer, na configuração de um sistema de proteção e na organização das políticas públicas, como também as políticas públicas elas vão fortalecer um determinado tipo de família ou não, né? Então, partindo dessas questões que eu estou deixando como ponto de partida, então qual que é o percurso que eu coloco aqui, né? A minha questão é a seguinte: como é que a gente revisita, fazer uma volta para saber como são construídas essas relações entre família, Estado e políticas públicas. Então é fazer um voo para o passado, um mergulho no passado. E depois a gente colocar alguns problemas e desafios contemporâneos. Então, relembrando, né, a história de que a família moderna, ela surge justamente com o Estado moderno. Então, são duas instituições que surgem ao mesmo tempo, né? E a família moderna, ela rompe com o padrão, né,
que ela já passa a não ser mais o centro da vida social, que até então a família era o centro da vida social. Então, nós vamos sair de uma família em que tinha uma intensa atividade econômica, que a questão financeira, econômica e a economia doméstica era todo em circulação, né? Então, os tratados econômicos, eles tinham o processo dentro, vamos dizer, da família, e se configurava essa situação. Então, nós tínhamos, numa família antiga, uma relação de reciprocidade entre as famílias que detinham o capital, okay? E as famílias que trabalhavam para essas famílias. Obviamente, era uma relação totalmente assimétrica, mas tinha uma responsabilidade nessas duas, vamos dizer, castas de família, né? E para que nós vamos sair? Para uma família moderna, justamente, que vai ser separada dessa economia empresarial e financeira, fazendo a cisão entre produção e reprodução. Então, o que vai acontecer? Nós vamos aí ter a famosa divisão sexual do trabalho, vamos dizer, de forma explícita, né? Porque antes essa divisão, essa opressão de gênero, ela existia, não vamos dizer que não existia, mas não era de forma tão explícita e tão clara como ficou a partir do surgimento da família moderna e do Estado moderno, né? Então, justamente, a família vai se constituir, a família moderna, como uma instância privada que não tinha, vamos dizer, responsabilidade pública mais. Então, vai ter uma cisão também na responsabilidade entre das famílias. E nós vamos ter, nesse momento, a remodelação, justamente, das formas de relação da família, que nós vamos chegar, como todo mundo sabe, na família burguesa. Pai, mãe, filhos, né? Essa família pequena, com papéis e funções definidos, que vão demorar séculos, vamos dizer, com um processo educativo para colocar esse modelo de família, né? Cada família na sua casa, o papel, a mulher como cuidadora, né? O homem como provedor, colocar essa ideia. Então, e vamos dizer, nesse momento, o que vai ter também, que eu acho que é interessante a gente lembrar, que vai ter justamente um alinhamento de uma família que atendia, vamos dizer, uma concepção de família da igreja que vinha lá desde os anos de 1200 com o Santo Agostinho, onde já falava em complementariedade de papéis, certo? Já falava no amor do homem, já colocava o casamento como uma coisa importante, né, entre um homem e uma mulher. Então, vamos dizer, nesse momento nós vamos ter uma associação, vamos dizer, entre a igreja, que sempre esteve lá, mas de uma concepção de família que agregava isso, né? Inclusive nessa moralização da família. Daí o que nós vamos... Que consequências isso vai trazer? Que eu acho que é essa questão que hoje talvez a gente tenha que retomar para poder repensar, né? Que é justamente uma visão de família desvinculada do trabalho e das relações econômicas. Então, a família como um lugar de relações, né? É uma família relacional, que ela perde a materialidade, a sua base de vida, né? E o que nós vamos ver? Que com a criação das novas relações entre capital e trabalho, né, e vai ter o surgimento desse modo de produção, nós vamos ter o capitalismo fundado em duas classes, né, burguesia e proletariado. E a partir disso também nós fazemos duas classes de famílias, né? Se a gente pode falar assim, não sei se a gente pode. Mas nós vamos ter uma família
a burguesa, que ela continua com a detenção do capital, na sua circulação e tudo isso, mas ela não tem mais responsabilidade pública. Percebe? Eu acho que isso é um gancho fundamental. Ela continua, vamos dizer, gerindo a sua economia, mas não tem mais responsabilidade pública. E a família do proletariado vai ser a família que vai se constituir como uma obrigação moral. Por que eu estou trazendo essa ideia da obrigação moral? Porque o capitalismo traz o quê? A separação do trabalho, da família, do coletivo, dessas questões. A família, o salário vai ser individualizado. E a individualização do salário foi um processo longo, né, dentro da Revolução Industrial, lá daquele movimento. Então, na hora que o salário se torna individual, o trabalhador, eu, Regina, que recebo o salário, a minha única obrigação com a minha família é uma obrigação moral. E isso, vamos dizer, os autores ingleses, tem a Secombe, Valice Secombe, que ela vai dizer, olha, tinha naquela época, então os homens tinham a obrigação de sustentar suas famílias. E aí começava os bons homens provedores, aqueles que davam os dinheiros para suas esposas e sustentavam, aqueles que gastavam no bar e não sustentavam suas famílias, porque o salário é uma coisa individual. Então a família tornou para essas coisas uma obrigação moral. Então, porque eu tenho a responsabilidade, o dever, a coisa de sustentar a minha família, né? O homem provedor, né? Essa coisa que ela fala do macho que sustenta a família, que é a Valice Secombe fala. Então, o que a gente vai ter, né, nessa questão? Justamente essa invisibilidade da família no contexto das relações econômicas. Ela vai sair de cena, porque ela vai ser uma instância privada. E, ao mesmo tempo, nós vamos invisibilizar, né? Tornar invisível o trabalho de reprodução, que é o trabalho que a família continua fazendo, só que é um trabalho não pago, e aí entra a questão das mulheres, né? Um trabalho que as mulheres fazem que não recebem por isso. Então nós vamos ver que a consequência dessa mudança na forma e na configuração da família moderna vai ser essa, né? Uma família privada, uma família, a ideia da família só das relações, e longe e invisibilizando esse trabalho de reprodução fundamental para a continuidade, inclusive, da produção, né? Só que ela é naturalizada. E daí, ao mesmo tempo que essa família está mudando e essas relações estão acontecendo, vamos dizer, aparece justamente o Estado como uma forma de institucionalização dessas relações que estão por aí. Se a família não é mais o centro, alguém tem que fazer esse meio caminho. Então, é um Estado, né? E aqui eu estou falando a partir de Hirsch, que é um alemão, Joachim Hirsch. Ele vai falar que justamente o Estado assume a forma de comunidade política, né? Sob as condições sociais dominantes, e que daí já também uma questão de que o Estado nem é expressão da vontade geral, né? Porque ele tem lá seus compromissos, mas ele também não é expressão só de uma classe, ou ele não é só um instrumento de uma classe, mas o Estado aparece então como um lugar onde as relações estão se cruzando e uma relação e uma instância contraditória onde tem uma disputa de interesses e onde ele tem que vir a ser uma instância que dê condições para a própria reprodução do capital, da sociedade e por aí afora, né? Então, o que a gente vai ver é que ele se torna, segundo o Richard, o lugar de articulação de compromissos e equilíbrios sociais sem os quais nenhuma sociedade capitalista poderia sobreviver duradouramente. Então, ele vai ser quase que um fiel da balança, né? E além dele ter o monopólio da força, que era o começo, ele passa a ter um papel importante
no processo de reprodução social, né? Então ele vai, sem alterar o básico, né, da sociedade, que é a relação da propriedade privada dos meios de produção, a relação com a natureza e também as relações de gênero, ele vai intervir para manter esse equilíbrio social. Então, por isso que o Estado moderno, ele vai se desenvolvendo, mas ele se caracteriza desde o início como um Estado interventor, né? Então, eu acho que essa é uma questão importante. E daí, quais as consequências desse Estado moderno, né? Que é justamente a disputa do controle sobre os indivíduos, né, com a família, né? E ele vai fazer a regulação da família e da vida familiar. E aí, como é que ele vai fazer isso? A gente vai ver dos canais privilegiados. Ele vai ter uma legislação, ele vai ter as políticas demográficas, econômicas e sociais, e também ele vai intervir através da cultura de especialistas que somos nós profissionais, né? E vamos estar dentro do Estado justamente daquilo que eu falava. Olha, tem uma concepção que o Estado vai mantendo a hegemonia, né, de uma determinada concepção. E vamos dizer, nós estamos nesse bolo que, de alguma forma, é para fazer esse engate, essa geração dessa concepção. Então, vamos ver, e por isso ele vai interferir justamente na configuração dos sistemas de proteção, nas políticas públicas e nas práticas profissionais. Então, nós vamos ver uma presença massiva do Estado. E aqui eu trago também uma fala do Off, que o Hirsch fala assim, olha, o Estado, sem o Estado, o capitalismo não sobreviveria. E o Off já tinha falado, olha, sem a família e sem o Estado, o capitalismo não teria sobrevivido, porque são as duas instituições fundamentais, né? E o que a gente vai ver aqui também, para a gente pensar, que nesse desenvolvimento do Estado, né, que vem vindo, nós vamos ter o desenvolvimento da própria cidadania, e como é que isso vai ser complicado, né? Por quê? O Estado se propõe um Estado igual, um Estado neutro, a cidadania para todos, né? Mesmo uma cidadania formal, ela é colocada como e todos iguais. E ele, como é que ele vai conviver com essa cidadania como uma família que tem, em princípio, uma organização desigual, né? Porque a própria situação do provedor da mulher, do homem sobre a mulher, essa relação é desigual. Então, a gente vai ver que os problemas colocados pela família por essa pretensa igualdade é problemática desde o começo. Porque como é que vai incluir se está trabalhando com uma instituição que a base é, ainda mais naquela, desigual. Então, a professora Chiara Saraceno, ela fala que foi nesse momento, inclusive, pela falta de perspectiva de como enquadrar todo mundo, se declara que a família é a base natural da sociedade. E aí se coloca no canto da sala a questão da família. Porque na hora que ele fala a base natural da sociedade, nós não vamos discutir o que acontece com ela, o que acontece lá dentro, as relações de desigualdade. Certo? Nós vamos pensar numa cidadania que vai continuar evoluindo, mas ela não vai mexer com a base da família, que é a base, teoricamente, da desigualdade, se a gente mantém essa cisão do trabalho. Não pode, se a gente mantém as mulheres, né, dependentes dos seus homens provedores. Então, o que nós vamos ver? Que o Estado, então, ele vai surgindo, como a família vão se modificando, né, nesse imbróglio, né, nesse mar de acontecimentos, de propostas, de tudo isso. E, vamos dizer, e cada vez mais o Estado vai se tornando interventor, né? Então, o que a gente vai vendo? Quando aumenta a urbanização, quando aumenta o ritmo da vida econômica e social, começa a mudar um pouco as famílias, e as famílias não dando conta também de
sustentar a própria reprodução, né, da força de trabalho, o Estado vai começar a incidir no terreno tradicionalmente próprio da família, que é justamente da reprodução. Então o Estado, vocês estão cansados de saber, estudando isso todo dia, que vai. Então nós vamos ter o aumento da intervenção cada vez maior do Estado, né? E que eu também queria trazer é que essa interferência do Estado nas famílias com serviços públicos, ela também foi problemática no começo. Porque, por exemplo, a educação, que foi a Inglaterra, né, que criou o seu sistema de educação, o que a resistência de muitos trabalhadores em mandar seus filhos para a escola pública, aquela escola que o Estado colocava seus professores. Porque eles achavam que os professores iam formar os seus filhos diferente daquilo que eles queriam que ser formados. Então eles se cotizavam, eles se juntavam e contratavam professores para dar aula, para alfabetizar os seus filhos dentro das suas casas. Então a gente vai vendo que é uma tensão, hoje aquilo que a gente fala, o Estado é um recurso para nós, naquela época tinha uma tensão muito mais clara em relação ao Estado, à interferência do Estado na vida das famílias, né? Porque tinha essa resistência muito mais clara, embora hoje nós estamos o tempo inteiro em tensão com o Estado, né? Agora, tudo isso vai acontecendo, né? Só para não deixar de falar, para não ficar no escuro, que vamos dizer, todo esse processo de reprodução do Estado, dos serviços, da política, tudo isso, também vai ser benefício para o capital, né? Para gerar mais acumulação no próprio capital. Então, isso está tudo num bolo só, né? Então, daqui só para... lembrando, né, que vamos dizer, nós vamos evoluindo ao longo do século XX até chegar num estado chamado de bem-estar social, onde nós vamos assumir coletivamente, né, os riscos sociais, né, das famílias e dos indivíduos, na afirmação de uma cidadania. Então nós vamos ter o Estado como a instância para garantir direitos sociais, todo mundo está cansado, né, com esse discurso, e onde no momento mais importante que vamos dizer, com a presença do Estado, se enfraquece o nexo entre o mercado e o atendimento das necessidades sociais, né? Então, o vínculo é a desmercadorização. O Estado entra e eu não preciso ter dinheiro para poder ter acesso a determinados, a educação, a saúde, por aí afora. Então, essa desmercadorização é fundamental nesse momento, né? E foi um avanço imenso. E aí começa a questão das políticas públicas como responsabilidade do Estado, inclusive da execução, né? Porque a gente fala assim, é uma política gerada no Estado, mas ela é executada por outros. Não, é um momento em que o Estado assume inclusive a execução, a oferta de serviços. Agora, o que nós vamos ver, e que essa vai ser a grande crítica, é que justamente, apesar desse avanço dos direitos, nós vamos ter a reafirmação de um modelo de família. Então, esse estado de bem-estar social é para uma família que tem um homem provedor, uma mulher cuidadora e os seus filhinhos. Então, ele vai reforçar essa configuração de família, né? E essa configuração de família, então, é justamente essa configuração que vai também manter, mais uma vez, a separação entre a produção e a reprodução. E aí que vai chegar justamente especialmente, né, as feministas, com a sua crítica ao estado de bem-estar social, porque elas vão falar assim, olha, peraí, o Estado, mas quem são os pilares desse estado de bem-estar?
é o trabalho, porque o trabalhador contribui, então vai ter as políticas, mas é a família através do trabalho não pago das mulheres. E de uma posição das mulheres como cidadãs chamadas de segunda classe. Eu tenho acesso aos direitos através do meu marido, né? Do homem que trabalha, do provedor. Então eu não tenho direito de cidadania, porque ela vai ser regulada pelo trabalho, né? Então, o que a gente vai ver? A crítica feminista aos pilares, né? Denunciando então essa questão dos pilares. A crítica feminista às análises da economia política, dizendo que a economia política até então centrou todas as suas análises do sistema de bem-estar sobre o mercado e o Estado, só vendo essas duas instâncias, sem olhar a família aí dentro, né? Na arquitetura da proteção social, e que aí não só as feministas, mas alguns economistas também falando, que a visibilidade dos vínculos entre a economia e a família não ficaram claras também, né? Nesse contínuo, mas os estudos eram em cima ou da família considerada como unidade de consumo, ou a família dos interesses eleitorais, né? Porque a família na hora da eleição conta quantos votos tem em determinadas famílias. No Brasil, numa cidade que eu conheço muito, a família que tinha na eleição passada, a família que tinha, por exemplo, 10 pessoas, tinha um candidato que dava televisão, né? Então, isso em 2016, não, 2015. A eleição foi quando? O golpe, 2014. Então, nós vamos ver isso. E também é uma questão que muitos têm falado, que também essa questão com a economia, família e economia, só era ligado através das famílias pobres. Então, através das famílias pobres se via a interferência da economia, mas a interpretação que se dava nesse processo era que era a família só vista pela privação dos seus recursos, certo? Então, ela era privada de recursos, ela não tinha recursos para que ela pudesse desenvolver os seus membros adequadamente. Então, era outra vez uma relação escamoteada da relação com a economia. Então, vamos dizer, a privação não permitia que ela tivesse a sua dimensão relacional e socializadora como todos gostariam, né? Atendendo às expectativas. Bom, então vamos dizer o que nós estamos vendo é que mesmo com esse avanço da cidadania, nós vamos continuar naturalizando o trabalho familiar, né? Ele continua sendo naturalizado, e aqui eu estou falando trabalho familiar, é o trabalho que inclui tanto o trabalho doméstico, como o trabalho de cuidado, e também aquilo que a professora Saraceno fala de trabalho de relações, ou seja, todo o tempo e energia que as famílias despendem para acessar serviços, para acessar determinados equipamentos, para estar nas instituições. Então isso também ela considera trabalho. Então nesse jogo entra o trabalho familiar. Então o que nós vamos ter é que nós temos um avanço no processo de desmercadorização, mas o processo de desfamiliarização ele vai ser muito desigual, né? Então nós vamos ver que, dependendo das histórias dos diferentes países que viveram o bem-estar, vai ser muito diferente dos países nórdicos, dos países da Europa do Sul. Por quê? Porque cada um vai dar maior ou menor cota para dentro da família, né? A Itália, a Espanha vão colocar a família. A Suécia, ao contrário, vai fazer um grande processo não só de desmercadorização, mas como de desfamiliarização, né? Então, o que persiste ainda, né? Essa é a marca também nesse momento,
é essa da família desvinculado do trabalho, das relações econômicas. E aí eu acho que a gente também é um outro problema que a gente tem que olhar. Essa visão, ela permanece tanto por autores que estudam família de origem ou de filiação funcionalista, mas também de autores que não, teoricamente, não se filiam ao funcionalismo, criticam o funcionalismo, como muitos autores da esquerda, mas continuam naturalizando a questão da família, a questão dessa divisão, né, entre privado e público. Bom, e o que nós vamos saindo, né? Nós vamos ter um outro momento importante, que é justamente onde se regride, né, essa ideia do estado de bem-estar social, e nós vamos ter uma outra forma de compartilhamento da reprodução social entre família, Estado e políticas públicas, né? Nós vamos ter uma outra forma de compartilhar, que é justamente no momento em que, por uma crise do capitalismo, se começa a colocar que o Estado é o Estado que gere mal seus recursos, que é um Estado que só alimenta, vamos dizer, uma questão das pessoas não quererem trabalhar, que o Estado é um gasto social, né? É um gasto antes de ser qualquer outra coisa. Então nós vamos começar com a chamada política de austeridade, onde o mercado é o soberano, né? Então essa política, que inclui principalmente a redução dos gastos, vocês já sabem, que tem como base o paradigma do neoliberalismo, né, que tem algumas características, né, e justamente ele vai impactar aquilo que eu falei no começo, as políticas públicas através da privatização, da focalização e por aí afora. Então nós vamos ter essa política de austeridade também sendo incorporada nos diversos países. Na América Latina ela chega com força, em tempos diferentes, né? Vocês sabem da situação do Uruguai, eu falo da situação do Brasil, que nos anos 90, quando já estava, por exemplo, o Chile em pleno movimento neoliberal, o Brasil que existia, porque tinha com a Constituição de 88, só que agora parece que nós estamos no inverso, nós estamos acelerando demais esse processo, enquanto os outros países já estão repensando essa situação, né? Que estão repensando que não é bem por aí. Então, o que eu posso dizer? Que nesse cenário de hoje, a família, então, ela passa a ocupar uma posição estratégica, né? E daí a Mônica vai falar isso desde os 2000, que é o neofamiliarismo, né? A família volta a ser estratégica dentro do projeto que está posto na questão da política da austeridade dentro da política pública, né? Então a família vai ser fundamental no processo de privatização geral, porque é ela que vai acessar o mercado. Ela que vai tomar decisões, e aqui o Spin Anderson, ele faz uma colocação que eu acho muito importante, que a família ela vai tomar decisões racionais, né? Que a família é um lugar de decisões racionais, onde ela vai avaliar o que pode, o que não pode, e vamos dizer, como que ela vai acessar o mercado, ou como ela vai incorporar para ela mesma o próprio trabalho, os próprios riscos, né? E no campo das políticas públicas, eu acho que é importante a gente pensar como é que então a família ela é estratégica nesse momento de política de austeridade dentro do campo das políticas públicas. Então, o que a gente vê é que os processos de focalização, eles são todos realizados a partir da família. Nunca entra a renda do indivíduo, é a renda da família. É determinado tipo de família que vai ser privilegiado num determinado programa. Então a focalização, então, ela é estratégica. Os recursos da família
são estratégicos na definição da focalização da política. Então, ela não vai focalizar pelos indivíduos. Então, não adianta eu não ter nada, só eu, mas se eu tenho, o meu marido que tem, eu não tenho direito, porque a renda é de todos, né? E como essa renda familiar, ela vai ser calculada, né, em determinados momentos, porque ela pode incluir só aqueles que estão morando na mesma casa, que aí entra um conceito, né, de família, vamos dizer, que é do arranjo familiar doméstico. Então, ou ela pode extrapolar a casa e pensar que tem outros atores. Por exemplo, a política estudantil no Brasil, o estudante ele tem direito a determinados auxílios, embora ele more sozinho numa outra cidade, esse auxílio só lhe é concedido a partir do orçamento da sua família. Então, vamos dizer, nós temos a focalização nas políticas, ela passa necessariamente pela avaliação dos recursos da família, certo? E quando ela avalia, e o mais trágico, eu acho, dessa condição, é que ainda nós nos concentramos a avaliação da família através dos seus, como vocês chamam, ingressos, dos seus ingressos. Então, vamos dizer, outros indicadores não são levados em conta, né? Como o lugar que as pessoas moram, o que elas têm acesso ou não, que seriam outras clivagens. Mas não, na família ela é olhada a partir dos seus ingressos. Então, ela se torna estratégica. O que nós vamos ver também no campo das políticas públicas são a família estratégica nos processos de externalização, que é justamente o que acontece via serviços. Os serviços sociais, vamos dizer, são os lugares de materialização da política pública, certo? Então, a família acessa o serviço e ela acaba sendo o filtro para os encaminhamentos, né? Porque na hora que você tem uma perda de capacidade de atendimento dos serviços públicos, você começa a encaminhar a família, se ela tem recursos, para determinadas instituições comerciais, se ela não tem recursos, para as organizações não governamentais. Então, vamos dizer, a família também vai ser o filtro dos profissionais, né? Porque aí quem vai fazer isso são os profissionais, para as outras instâncias. E esse processo de externalização é descrito pela professora Nora Britos, que é na Universidade de Córdoba, né? Justamente como é que é esse filtro? Então, vamos dizer, o esvaziamento do serviço público é o encaminhamento através da família para outras organizações, né? E eu não sei, acho que no Uruguai, espero que não aconteça, acho que não aconteça, mas no Brasil, por exemplo, a pessoa está acessando o serviço, o Sistema Único de Saúde. Vamos dizer, tem determinados exames que são obrigatórios ou que estão previstos para ela ter dentro do sistema, né? Mas aí não tem como atender, porque tem uma fila de espera. Então aí o que os profissionais têm feito? Olha, mas se você for na clínica tal, você faz isso por, tipo assim, R$50, vamos dizer, por 100 pesos, R$50. Então, o próprio serviço, o próprio sistema, ele age em prol da privatização, né? Então, isso tem se tornado um expediente cada dia mais utilizado. Então, são clínicas que daí fazem um pacote para atender uma população de mais baixa renda, e aí os serviços públicos vão alimentando o serviço privado. Então, é uma situação bem difícil que a gente vive também. E também nós externalizamos para as famílias. Vamos dizer, nós delegamos mais trabalho para as famílias, né? Serviços do atendimento. Então, hoje,
como principal, vamos dizer, que é ícone para nós, é um programa também na saúde que é o Melhor em Casa. O que é o Melhor em Casa? O Melhor em Casa é você diminuir drasticamente o tempo de internação das pessoas nos hospitais, porque você coloca, aí a família tem que cuidar na sua própria casa, ela tem que ter uma estrutura para cuidar, então aí eles não vão perguntar se a família tem gente para ficar ou não, mas o programa é bom porque para o paciente é bom, é melhor em casa. Ninguém tem dúvidas que a gente gosta de ficar em casa, mas antes de perguntar que condições nós temos dessa família cuidar, então não, então já externaliza em relação à responsabilização da família pelo cuidado. E o que nós também vamos ver? Que a família é estratégica nos processos de reordenamento dos recursos institucionais. Eu estou falando o quê? Na hora que começa a contratar menos profissionais para os serviços sociais, a família começa a ser cada vez mais chamada para dentro da instituição, para participar. Na saúde, é claro, então você entra para ficar com o seu doente, então você tem obrigação de ficar lá, você acaba assumindo muitas atividades que não deveriam ser ou antes não eram da família, você assume, né? Nas escolas, então, aparece a família participando de pintar a escola, de gerir a escola. Então, vamos dizer, você traz a família para para trabalhar dentro da instituição. Então, também esse é um processo que a família, ela é estratégica nessa questão da política pública. Por quê? Nós vamos ter cada dia mais trabalhos mais precarizados, menos gente, quando tem menos profissionais, vai intensificar o ritmo de trabalho, então nós vamos incluindo quem? Os da família, né? Eu não sei a realidade de vocês aqui, eu estou falando da nossa. E por último, nesses processos, eu queria falar dos processos de judicialização. Então, vamos dizer, eu não sei se aqui vocês vivem também, os processos de judicialização vamos dizer, sempre a recorrer à justiça, né, ao judiciário, determinadas contendas em relação a determinados direitos ou a determinadas obrigações. Então você leva para o judiciário para que ele decida sobre algumas questões. E nesse processo nós estamos vivendo duas coisas. Por um lado, as famílias têm acionado o Estado para garantir direitos, ou seja, essa história que eu falei do exame que não tem, ou de um medicamento que não tem, então ela aciona judicialmente para que o Estado assuma a responsabilidade daquele serviço, daquele equipamento, por aí afora. Então é um movimento. Agora, contraditoriamente, também tem um outro movimento em relação à família. Porque no momento em que a família ela não assume determinadas obrigações que se espera que ela assuma, a justiça é acionada para que a família, para exercer, a colocar a lei em vigor, que é que a família tem obrigação. Então, vamos dizer, no caso, um caso muito comum, um idoso numa unidade de saúde, num hospital. Se a família, um idoso que às vezes sumiu, desapareceu, não viveu, se buscar um filho que está não sei o quê, e falar, você é obrigado a ficar porque você é filho, né? Então essa obrigação da solidariedade familiar, independente do vínculo. Então vamos dizer, e nas famílias que também da assistência social, aquelas famílias que não cumprem com determinadas estándares de comportamento, então também a família é levada à justiça. Então no Brasil hoje nós vemos um amplo processo de judicialização da família, né? Num lado muito positivo, que é quando a família vai na busca do direito,
Mas do outro, vamos dizer, as famílias pobres estão cada dia mais judicializadas. E o que a gente vê? As famílias pobres, para elas muitas vezes ter acesso a determinados serviços básicos, elas são primeiro judicializadas. Porque daí o juiz dá ordem que a escola tem que atender. Então, a família pobre, ela está entrando no circuito de justiça. Então, e daí o que acontece? É uma família cada vez mais vigiada, é uma família cada vez mais controlada, sem que a gente tenha uma retaguarda de políticas públicas. Certo? Então, a gente vai vendo que a situação ela vai ficando cada vez mais difícil. Eu acho que a Michelle e a Kelly vão ter um encontro na DAS, que elas vão falar da pesquisa justamente que elas estão coordenando, né? Que é do Melhor em Casa, mostrando a realidade, como é que isso funciona um pouco no Brasil. Então, o que eu estou trazendo é justamente que a família ela é estratégica em todo esse processo de privatização, vamos dizer, do atendimento de necessidades sociais da política pública, que deveria ser da política pública. E, então, o que a gente vai ver é que as políticas públicas, elas têm um caráter fortemente familista. Aí a gente está definindo um pouco o familismo a partir da colega de vocês, que é a professora Karina Batiani, que seria que no nível macro-social, a organização do sistema de proteção social, a família é colocada como instituição provedora central. E no nível micro, é uma rede de mulheres que respondem pelo trabalho familiar. E a gente tem ido muito, os estudos que a gente tem feito agora e estamos investindo bastante, é nessa discussão, então, do familismo como um padrão cultural e político secular, que vem desde a nossa colonização, né? Tanto da Península Ibérica, né? Espanhóis e portugueses, se bem que os portugueses, a situação acho que é mais difícil ainda que dos espanhóis. Ela tem se expressado tanto no campo da legislação, através dessa afirmação cada vez maior da solidariedade familiar obrigatória, né? Então hoje tem um forte apelo a essa solidariedade familiar obrigatória, e na configuração das políticas públicas, tanto pela ausência dessas políticas, quanto pelas formas que a família vai sendo incorporada nessa política, que é aquilo que eu falei dos diferentes processos, né? E no Brasil, então, a nossa tese hoje, que é o familismo, que é essa centralidade na família associada ao clientelismo e ao patrimonialismo, é uma característica da cultura política brasileira, né? Então a gente tem tentado defender essa tese, porque a gente acha que esse caráter familista é um caráter que vem lá desde a nossa colonização e a gente não conseguiu superar esse padrão, né? Que eu acho que é diferente um pouco da sociedade uruguaia, né? Que eu acho que ela consegue alcançar, não sei em que níveis, mas ela consegue sair mais da solidariedade familiar e para uma solidariedade mais coletiva, né? Não vamos nem falar em solidariedade de classe, mas ela consegue sustentar ainda alguns padrões. E quais os problemas, então, que eu colocaria hoje, né? Um primeiro problema é justamente essa persistência da concepção de família instaurada na modernidade, como esfera privada, cindida da produção. Persiste a expectativa de responsabilidade na provisão do bem-estar e persiste um ideal de família nuclear. Então, apesar de tudo, ainda queremos uma família. Ninguém tem essa família, cada dia menos, mas todo mundo quer essa família. Segundo, que teve mudanças nessa concepção de família, mas justamente uma mudança que eu acho que ficou muito circunscrita à discussão
das formas de ser e de conviver em família. Ela não extrapolou esse âmbito do relacional. Então nós admitimos hoje que podemos morar, ter famílias monoparentais, ter famílias recompostas, ter famílias, vamos dizer, homoafetivas, tudo isso, mas nós ficamos na forma da família, manter essa forma, ficamos só na mudança da forma e não discutimos as expectativas, porque as mulheres, vamos dizer, que vivem sozinhas com seus filhos, elas têm, a gente deposita nelas as mesmas expectativas que uma família que tem, vamos dizer, 2 adultos cuidando de várias crianças. Então nós vamos depositando as mesmas, independente da forma, a gente espera que ela continue fazendo a mesma coisa. E a divisão sexual do trabalho também é uma coisa que tem mudado muito, né? Mas eu também acho que essa mudança, nós ainda estamos em discutir a divisão sexual do trabalho na questão homens e mulheres. Nós temos que fazer essa divisão. Nós estamos discutindo dentro de casa, nós estamos discutindo que as mulheres têm que ter autonomia, mas nós não discutimos essa divisão sexual do trabalho com base justamente nessa cisão entre a esfera pública e a esfera privada, entre a questão da produção e da reprodução. Então, parece que nós não chegamos a uma discussão mais aprofundada e mais sobre a divisão sexual do trabalho. Ainda é um problema nosso com os homens, então, vamos dizer, e quando a gente trabalha, eu acho que isso é um problema sério, porque quando a gente trabalha, principalmente com as famílias pobres, que a gente quer falar de igualdade de gênero, a gente chega para essas famílias e às vezes coloca um elefante na casa delas, porque a gente quer que a mulher obrigue o seu marido a dividir tarefa com ela, né? E às vezes isso é um motivo de muito estresse dentro da família, né? Em vez de a gente chegar e estar repensando e estar auxiliando a elas melhorar, vamos dizer, a qualidade de vida, as relações, a gente coloca mais estresse, porque a gente começa a querer que a mulher discuta com o seu marido que ele trabalhe, né? Então nós vamos aumentando os pontos de tensão. Não estou defendendo, não devemos fazer isso, mas eu estou falando assim, olha, vamos pensar como fazemos isso, porque isso é um problema, que é justamente o estresse que a nossa visão de especialista, né, que vem com o estresse que a gente pode estar trazendo dentro das famílias a partir de determinados momentos. Em vez de a gente falar, nós estamos estressando essas famílias na hora que a gente delega para ela determinadas coisas, na hora que a gente aciona para que ela esteja no serviço. Então são questões que a gente tem que muito pensar. Então, eu acho que essas mudanças ainda são circunscritas, ainda não chega a bater justamente na raiz do problema, né, dessa cisão, e que justamente são mudanças que não dão conta de responder às questões contemporâneas do bem-estar. Então, eu acho que são as mudanças que a gente tem proposto, elas não têm, nesse nível, elas não respondem às questões contemporâneas. Então, aí eu fico pensando, né, por que essa persistência, né? A gente fica se martelando isso, gente, mas isso já era para ter mudado. Nós já vivemos um período de pensar dos direitos, da igualdade, e nós patinamos e continuamos no mesmo, né? Então, aí, né, tentando estruturar um pouco, apenas como possibilidades, né? Então, eu penso que 3 coisas me parece que têm sido importantes para que tudo isso persista. Eu acho que, primeiro, tem uma capacidade do pensamento neoliberal de justamente criar, incrementar um senso comum baseado em crença, vamos dizer, naquilo que está posto, na crença popular, naquilo que está enraizado na cultura popular. E eu não estou falando isso assim, essa ideia veio a partir do Attilio Boron, que ele vai falar justamente isso, e ele vai dizer justamente que determinados valores, determinadas, vamos dizer, crenças, elas têm
materialidade, elas assumem uma materialidade fundamental nesse processo. O segundo ponto que eu acho que por que persiste, né, é justamente a influência da igreja. Então, a influência da igreja, estou falando muito a partir do Brasil, vocês têm um estado muito mais laico que o nosso, então eu estou falando no meu lugar. Mas o que aparece, né? A igreja, ela aparece sempre como esse grande aliado do Estado na manutenção desse tipo de família, né? Do casamento. Tanto que no Brasil, vamos dizer, a independência do Brasil foi proclamada em 1822, né? A independência de Portugal. O Código Civil Brasileiro, o primeiro código, é de 1916. E justamente se atribui a essa questão da influência da igreja. Porque a igreja tentando manter os padrões. Então, desde 1916 até 1977, o nosso casamento foi até que a morte o separe. Certo? Então a influência aí na igreja foi muito grande, né? E hoje o que nós temos é a influência justamente dos neopentecostais. Dos neopentecostais do cenário político. Certo? Isso é mais complicado ainda. Então eles têm uma bancada de deputados, de senadores, e que, por exemplo, vem uma discussão de família, que propõe um estatuto da família, tentando voltar, porque nós conseguimos na Constituição a igualdade entre homens e mulheres, a questão do casamento gay, são questões que nós avançamos. E hoje nós temos no Congresso Nacional um estatuto da família que faz regredir tudo isso, todas essas conquistas. Então, essa influência da igreja, dos neopentecostais, é uma questão muito séria no Brasil hoje e que eles têm uma bancada considerável. Não por acaso, nós tivemos foi domingo passado, esse domingo ou outro, em São Paulo, a chamada Marcha de Jesus. Certo? Não sei quantas mil pessoas. 3 milhões. 3 milhões de pessoas. E quem foi lá foi o presidente da República, o nosso golpista preferido, o Michel Temer, e foram alguns candidatos à presidência. Então, isso significa muito, porque eles têm uma influência cada dia maior na população, na votação, colocam cada dia mais. E daí, juntando, a gente fala que é a bancada BBB, é a bancada da Bíblia, da bala e do boi. São os ruralistas, os defensores das armas e da violência, da truculência, do exército, e a bancada dos neopentecostais, né? Não digo que são todos, tem um agora que está saindo em defesa de outra coisa, mas a maioria esmagadora é nesse sentido. E por último, eu colocaria justamente como um fator dessa persistência a longa ausência da família no debate acadêmico e da sociedade civil. Então, tanto a academia não debate família, vamos dizer no sentido amplo, ela tem lugar na antropologia, na sociologia, mas ela não tem grande expressão na hora do tratamento dela dentro da sociedade e do sistema de proteção social. Então isso é uma coisa que passou ao largo durante muitos anos. E também não tem aqui, eu também estou falando do meu país, né? E lá nós não temos nem essa discussão na sociedade civil. Então, uma coisa que é justamente isso que a gente fica muito preocupado, né? Apesar de todas as mudanças,
o empobrecimento acelerado das famílias, se você pergunta, todo mundo diz, a família é a responsável. Então nós continuamos com uma crença e a gente não consegue sair disso. Então eu acho que isso faz com que a família não esteja no debate público. Então vamos dizer, essa questão que eu acho fundamental, que eu acho que de alguma forma nós conversamos, que a Mônica nos colocou em contato com a professora Karine Battiani, ela falou que uma das coisas importantes foi colocar por uma questão do cuidado no debate público aqui, né? Com o Sistema Nacional de Cuidados. Então, vamos dizer, foi uma forma de ir para o espaço público a discussão que antes era uma discussão do privado. E para a gente ainda tem sido muito difícil colocar a discussão da família dentro do espaço público. Né? Então ela continua sendo vista como alguma coisa privada. Bom, eu acho... e vamos ver, para não dizer que eu não falei dos desafios, né? Que é justamente o desafio, a construção de um outro consenso e participação na sociedade que desarticule essa visão naturalizada de família e de obrigações familiares, de desigualdade de gênero, justamente a afirmação de concepções de igualdade e justiça, que está na base disso, né? E, contraditoriamente, apesar dessa influência de regulação do Estado, o Estado não só regula, mas ele é um recurso fundamental, né, para as famílias, justamente porque a presença do Estado, né, com as suas políticas públicas, nessa estruturação do bem-estar, ela vai permitir não responsabilizar as famílias pelas suas contingências, né? Ela vai permitir não tornar o bem-estar das famílias dependentes da lógica mercantil e também não aprisionar as famílias na dependência de suas redes de solidariedade. Então eu acho muito importante, vamos dizer, essa discussão e esse debate em cima do Estado. E vou terminar dizendo aquilo que eu falei no começo, né? Que uma sociedade, quanto mais família, menos cidadania e mais desigualdade. Então, vamos dizer, acho que hoje nós podemos não ter outras alternativas, mas o Estado ainda continua sendo, nessa configuração, a instância que a gente tem que ainda disputar um lugar para que se tenha uma outra configuração à proteção social. Gente, eu acho que é isso, é só uma tentativa de estruturar essa conversa, né? Que não é novidade nenhuma, as coisas que estão aí, mas para a gente poder dialogar. Tá? Muito obrigada. Abrimos un espacio, además de agradecerlo originalmente, un espacio para alguna duda, un intercambio, para amigas que también... Só não façam perguntas difíceis. A esta hora preguntas difíciles, intercambio de agrupaciones a nivel nacional para dialogar con las situaciones así. Nos escuchamos todos. Sí, creo que no va a ser necesario el micrófono. Por eso. Vamos. Meu português foi entendido ou não? Mientras tanto podemos decir que el viernes en ADASU hacemos un conversatorio, una reunión, bueno, no sé, con el mismo tiempo, con Regina y Michelle, que a partir de este contexto, así fueron pensadas las cosas por las compañeras, a partir de este contexto, ellas van a trabajar los resultados de su investigación sobre un programa específico de cuidados y que, bueno, que sigue apostando políticamente a algunas de las cuestiones que Regina criticaba, que es el programa de familia. O sea, para analizar en una situación bien concreta, en un programa concreto, este panorama
más general que Regina Taís. Nos esperamos entonces, no es una despedida, es un anuncio. Enadasu, Defensa y Victoria. Víctor Daniel Muñoz, era una confusión de campeadora a las 19. Ya hice la visita. Y si no, yo para capaz que... Chavela, se las presenté a las colegas con Isabel, pero en Uruguay Chavela. Esa visión que hay de las familias tan negativas, ¿no? De las familias pobres que decías. Y que, por supuesto, pero nosotros también muchas veces en el trabajo diario es permanente el mensaje de las instituciones públicas que trabajan con toda la población, por ejemplo, en el mundo educativo, de cómo se reafirma y se menciona y se da por sentado que esas familias solo tienen defectos, problemas. Y yo lo que he visto a través de los años es que esa visión y la dificultad que tenemos para decir no, pero porque sean pobres no es que no tengan ni capacidades ni todas las cosas buenas que todos tenemos, ¿no? Y en base a eso también se hacen las políticas sociales. Para los que no saben nada, no tienen nada, no pueden nada. Ese mensaje llega a la gente, ya sea los chiquilines, los niños o los adultos de la familia, ¿no? Y yo no sé cómo revertir esa manera de ver, ese sentido común que ya, como parece que está bueno, en fin, no se cuestiona, es así. Cómo trabajar, ¿no? En lo cotidiano, con las familias, si solo le vemos las cosas que es muy difícil argumentar que la gente pobre también es feliz y tienen otras virtudes, pero es instituciones públicas, ¿no? De educación o de... Entonces me parece que ahí hay un rumbo muy importante para poder realmente obtener resultados y sobre todo una conexión real con todos, tratarnos todos como de manera más democrática. Como ellos siempre tienen todo lo malo y parece ser que de este lado está todo... Es como una visión de la clase media demasiado pesada. Que vuelvo a decir claramente ahí. Incluso muchas veces en publicaciones que bueno, se supone que es desde el lado del trabajo crítico, una visión crítica de las cosas, como que la izquierda entró en esa dinámica ahí. No sé, ustedes que están más en lo que se escribe, ¿no? Porque también esto que decía Mónica hoy, estamos los que trabajamos todos los días y no escribimos, y están los que escriben pero en esa visión tan negativa estamos un poco todos. O tenemos que luchar todo el tiempo con eso. Você tem razão, eu acho que é um problema. E aí eu vejo justamente, eu acho que daí a gente dá para ver como essa visão de família é arraigada, porque a família que não responde às expectativas que a gente coloca sobre ela é uma família problemática, multiproblemática. Né? E eu acho que também no trabalho, com as famílias, no cotidiano, me parece que tem uma coisa que daí o mote do trabalho, o mote desse processo de intervenção são os problemas. Então, vamos dizer, eu trabalho em cima dos problemas que a família apresenta. Mas eu não trabalho em cima das necessidades que essa família tem. Então, vamos dizer, me parece que nós trabalhamos numa lógica
vamos dizer, extremamente dos problemas é aquela que vai confirmar cada dia mais um tipo de família, da família incompetente, da família incapaz. E não numa lógica, que eu acho que para mim, eu penso que essa mudança que a gente, no trabalho cotidiano, nós que trabalhamos juntos, teríamos que estar pensando. Nós temos que trabalhar na lógica das necessidades das famílias. Então, quando a família está vindo para mim, eu não tenho que qual é o seu problema? Você não consegue isso, você não consegue... Não. Quais são as necessidades? E daí eu pensar como que nós podemos levar a atender determinadas necessidades. E tem necessidades, vamos dizer, que de alguma forma ela pode atender dentro dos seus recursos, mas tem necessidades que ela não vai conseguir nem fazendo todo o empenho, porque depende dos serviços, né? De como os serviços atendem essa família, como é que ele incorpora essa família, o que ele disponibiliza para ela, que ele pode atender uma outra série de necessidades, e também tem necessidades que nem as famílias, nem os serviços, que precisam de uma outra articulação, que eu acho que é aí que entra, talvez, o Sistema Nacional Integrado de Cuidado de vocês. As famílias é um reconhecimento, embora vocês possam dizer, olha, pode estar ainda no sistema, mas é um reconhecimento de que essa questão que natural, é da família, naturalmente, né, a gente coloca, ela sai do espaço privado lá de cada família, ela passa numa estruturação do serviço que vem em assumir publicamente o Estado em responder para todas as famílias, teoricamente. Então, me parece que essa mudança de lógica, né, que no trabalho social nós estamos vinculados desde do princípio, né, com a Mary Richmond, lá nos livros, certo? Que é a lógica do problema, que é a lógica da psicologização dessas relações, então, né, do desenvolvimento relacional dessas pessoas. Eu acho que o rompimento que a gente ainda não fez com isso. A gente, assim, enquanto o conjunto das categorias que intervém na família, né? Porque eu acho que as pessoas fazem isso de alguma forma, mas não como um conjunto dessas categorias ter uma única visão sobre isso, né? E também porque não coloquei para alongar, né? Porque quando a gente vai, inclusive, discutir a questão das políticas familiares, a gente vai ver que tem visões muito diferentes do que são políticas familiares. Então, tem uma visão de política familiar mais ampliada, que é, vamos dizer, o que nós defendemos, né, falamos aqui, que é justamente que todas as famílias, todas as políticas interferem na vida familiar, então elas têm que ser pensadas, então, no seu conjunto, então não existe uma política familiar. Mas tem outra tendência, que também está aí, que acha que política familiar é uma política que vai atuar onde as outras políticas não atuam, então aí elas vão muito pela lógica de atuar em cima do problema, são as terapias, são as mediações no judiciário, muito por aí, e também uma ideia de que vamos dizer, o que deveria transpassar a política social é a difusão dos valores da família. Então aí a gente vai ver um laço conservador a uma coisa, porque daí nós vamos outra vez estar reforçando, né? Então eu acho que as suas preocupações, eu acho que são as nossas preocupações, só que eu acho que é justamente como que a gente vai dar essa virada, inclusive na formação, né, dos profissionais. Que eu acho que o momento da formação é um momento fundamental para fazer essa virada, embora a gente saiba como que isso também é difícil, porque já vem com uma ideia, né? Família todo mundo tem, concepção de família todo mundo tem muito arraigado, então a gente tem que levar isso em conta, que o trabalho, o esforço tem que duplicar ainda, né? Nesse processo de formação. E talvez essa coisa, né? De virar a lógica do atendimento, de virar, né? Então, a nossa pergunta não é quais os problemas que a família tem, quais são as necessidades e que recursos ela dispõe para atender essas necessidades. A partir aí a gente faz uma conta de cruzando, né? Então, y en esa lógica,
lo fundamental es el vínculo de afecto, de confianza que uno va creando, y ahí se va dando el cambio hasta donde la persona pueda o su estructura le permite. E aí também... É fundamental o vínculo. Sim, concordo, o vínculo é fundamental. Nós não trabalhamos... por isso que a família também acaba sendo importante, né? Porque é justamente o lugar do vínculo. Mas o que eu penso, então, é a gente, na questão do atendimento, ela tem que mudar, mas nós temos que fazer movimentos em outros lugares para que tenham condições de ofertar recursos de diferentes naturezas, né? Materiais e imateriais, para que ela consiga mudar. Né? Então, vamos dizer, é uma lógica que a intervenção profissional ela não fique centrada dentro da família e na família. Y con esa imagen de familia nuclear, eso que vos decías que estaba bien brillante, el tema de que las políticas siguen pensando de ese lugar, o sea, el sistema judicial, la construcción de determinadas políticas públicas, esa imagen es muy difícil de erradicar, ¿no? De sacarla, de naturalizarla. Es muy difícil. Yo quería, si puedo, pero como diálogo, a mí me pasa o nos pasa cuando nos encontramos en el año 2016 en Paraná, Londrina. Cuando con Regina dejamos un tiempo de vernos, a veces nos cruzamos en una conferencia, en una mesa, y nos damos cuenta que estamos mirando cosas similares por caminos diversos. En aquella época era la historia, tú por este lado y yo por antecedentes históricos de mensajes moralizadores de la familia, desde psiquiatras, no solo de servicio social. Y ahora esta lógica de la necesidad y del problema. Y brevemente, yo terminé hace poco tiempo una investigación sobre jóvenes padres pobres, adolescentes, padres y pobres, lo que me llevó a trabajar también con sus parejas, exparejas, la madre de sus hijos. Y está bien en tensión esta construcción de la paternidad o la maternidad tempranas como problema. Es un pensar desde afuera, previo al objeto, a lo real, formal, positivista. Cuando uno después se encuentra, no todas las situaciones, pero muchas, donde no se vive esa paternidad o esa maternidad como un problema, sino como desafío, con preocupación. Y en las historias de vida, profundizando, surge el tema de por qué ese niño o niña, ese bebito, esa bebita nació, por qué fue deseado, porque muchas veces, no sé, al menos en las situaciones que yo me estoy refiriendo ahora sobre el concepto de necesidad, fueron medianamente planificados, porque si la pareja deja de tomar métodos anticonceptivos y dice, bueno, era una posibilidad y si venía y lo veníamos buscando, en esa racionalidad adolescente de que 6 años de novios es toda la vida, y a los 6 meses de novios hay que ser padre ya. Ese niño necesitado, querido, deseado, más que deseado, necesitado para tapar cosas internas. Entonces, pasar de la lógica del problema, que en general es ajeno y viene desde una cabeza de diseño de política y de políticas de Estado mucho más amplias, en este caso la reproducción, el padrón de reproducción de la población uruguaya en segmentos de pobreza, no basado en los segmentos de pobreza, no es solo el embarazo a edades tempranas, es el padrón de reproducción demográfica. Esa cabeza de problema nos obtura a la hora de intervenir que nosotros abramos los ojos a una lectura de necesidad. Y Agnes Heller diferencia dos necesidades que, si bien filosóficamente me parece importante para la intervención, que son aquellas necesidades objetivas, materiales, de existencia, las necesidades que se derivan, cómo subjetivamente se derivan, y las necesidades psicológicas, eso que tú hablabas, vinculadas dentro de la familia, el afecto, más psicológicas, culturales, que esas necesidades materiales generan. Entonces me parece que poder cambiar la mirada de una lógica del problema a una lógica de la necesidad nos habilita a hablar de
derechos. Porque si hablamos de problemas no tenemos un discurso de derechos o una mirada de derechos. Si hablamos de necesidad, sí, se abre un enfoque más sustantivo de derechos, porque la gente necesita esto. No es porque la gente sea problemática o tenga estos problemas, es porque tiene esta necesidad material, subjetiva, psicológica, emotiva, ¿no? Me pareció interesante y hay un libro que no sé si en la biblioteca está, si a alguno le interesa, de Mario Heller, el colega de UBA que falleció, un doctor en filosofía, llegó a ser docente en esta maestría en el seminario de investigación, una divinísima persona, que tiene un libro que se llama La lógica de la necesidad de las intervenciones sociales. Entonces, Mario Heller, como Agnes Heller, ¿se acuerdan? Mario Heller, como el apellido Heller, de Agnes Heller, H-E-L-L, Mario. No sé si lo tiene biblioteca, porque hay también una cuestión. Nosotros estamos evaluando un plan de estudio. Y esta cuestión de la lógica del problema, positivista, pensado de afuera, y la traducción en una lógica de necesidad por parte de quienes estamos más cercanos a la gente, y no hablo solo del trabajador de campo, y en esta cuestión de que academia, campo profesional, comienza a dialogar, esta tensión me parece súper interesante, de problema, lógica del problema, lógica de la necesidad, qué miramos, qué nos obtura, perdón, pero súper interesante el debate. Por favor, vai por aí, nessa aqui. Ya todo lo que me escucha, No, es... Ahora veo hay redes de solidaridad también, eso está, las políticas muchas veces no las consideran, no consideran las redes de solidaridad. No es la lógica por donde va. Para mí ha cambiado tanto las cosas, la mirada para una política que establecida muy como un mandato que no tampoco nos incluye a nosotros como seres humanos solidarios y capaces del encuentro con las demás personas. Es muy duro, me parece que en esta época es muy cruel, porque justamente me parece um momento muito difícil, né? Porque hoje a gente pero acho que se continuar assim não teremos, não só o neoliberal, que já sabemos, pero não teremos nem mais políticas. Nós estamos num momento muito difícil, muito triste, né? Me pergunto como que a gente pode regredir tanto, sendo que a gente avançou, não tanto, mas avançou, como a gente pode regredir naquilo que a gente tem de base, determinadas conquistas. Agradecemos y nos aplaudimos mutuamente.